Oi, pessoal, tudo bem? Enquanto eu tava fazendo aqui meu cabelo, enquanto eu estou fazendo aqui meu cabelo, eu fico pensando, né? Porque eu tô aqui sozinha em casa, eu fico refletindo entre muitas coisas. E hoje faz uma semana que eu fui demitida, né? Que eu fui demitida sexta passada. E aí fiquei me questionando, meu Deus, eu tenho 25 anos. Sempre fiz tudo certinho, como manda o figurino. E o que é que eu quero dizer com tudo certinho? Não sei se você se identifica ou não, mas sempre estudei, sempre fui estudiosa. Estudei muito no ensino médio, passei no Enem, fiz faculdade. Eu sou contadora, preciso do registro do CRC. Estudei para passar na prova do CRC, passei para conseguir meu registro. Trabalhei antes de me formar, já estava trabalhando, me formei, namorei, casei, conquistei uma casa. Hoje eu tenho 25 anos, vou fazer 26 agora em agosto. E eu fico pensando, será que eu fracassei aos 25? Porque apesar de ter seguido todo o figurino, tudo como manda o figurino, tudo certinho, às vezes eu sinto, caraca, eu já conquistei muita coisa, fiz tudo como a sociedade queria, como a sociedade nos impõe a fazer. Ah, você tem que estudar muito, você tem que conseguir uma faculdade, você tem que conseguir um emprego, você tem que trabalhar, você tem que casar, enfim, né? Graças a Deus hoje tá um pouco, tá mudando um pouco isso, né? Algumas pessoas não têm mais essa vida em linha reta, né, que eu sempre coloquei na minha cabeça. Eu lembro que eu tenho consciência disso, que eu segui essa cronologia quando eu tinha 10 anos. Eu coloquei na minha cabeça, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, eu tenho que passar no Enem, fazer uma faculdade. Sempre coloquei isso na minha cabeça. Eu não coloquei casar não era um objetivo, mas acabou acontecendo. Eu estou muito feliz, tá? Porque isso aconteceu. Mas que, apesar de eu ter seguido tudo à risca, tudo como manda o figurino, eu não me sinto satisfeita, eu não sinto como se eu fosse uma grande vencedora, que eu cheguei ao pódio, que a sociedade quer que a gente chegue, né? Apesar de tudo, parece que o mundo sempre me pede mais. E agora que eu estou desempregada, parece que eu fracassei. Que apesar de eu ter feito tudo certinho, eu fracassei, eu não consegui chegar lá. E apesar de eu só ter 25 anos, eu só tenho 25 anos, mas a gente olha algumas pessoas ao redor e pensa assim, meu Deus, mas fulano tem menos idade do que eu, já tem um carro, já tem não sei o que, já trabalha, já é empreendedor, sabe? Parece que a gente sempre tem alguém mais novo ou com a nossa idade, que a gente está ali se comparando e pensando que aquela pessoa tem mais. Ou que eu não sou boa o suficiente. Eu sempre tive isso na minha cabeça, que apesar de todas as minhas conquistas, não é o suficiente. Não sou boa o suficiente, não é o bastante para que eu consiga alcançar aquilo que eu sempre almejei, que ainda não sei o que é. Né? A gente parece que a gente constantemente, acho que essa minha geração, que é essa geração de 99, acho que até 2000, quer sempre buscar alguma coisa que não sabe o que é. Se você sente isso, deixa aí nos comentários, seria bom escutar o relato de outras pessoas. Mas eu sinto que eu tô buscando uma coisa que eu não sei o que é, mas eu tenho que estar constantemente correndo atrás disso. Talvez eu seja uma pessoa muito ansiosa, colabore, sim, mas é um desejo que eu tenho desde nova, que não um desejo, né? Um jeito que eu tenho desde muito nova, que eu tenho que correr atrás, eu não posso descansar, eu não posso curtir, eu não posso viajar, eu não posso dormir, porque eu tenho que correr atrás disso que eu ainda não sei o que é. Eu não posso parar. Agora que eu estou desempregada, quando eu estava trabalhando, triste e tal, que eu não gostava, né? Não gostava do meu trabalho, eu ficava assim, eu preciso de descanso, eu preciso deitar, eu preciso colocar minha cabeça no lugar. E agora que eu tô desempregada, a última coisa que vem na minha cabeça é me deitar e colocar minha cabeça no lugar. Eu quero ir atrás, não, Amanda, agora que eu tenho que ir atrás. Tu vai atrás de fazer alguma coisa. Minha profissão, graças a Deus, me permite buscar muitos serviços, né? É uma profissão muito boa para trabalho. A contabilidade é uma profissão muito boa para trabalho. Fica a dica que pode ser assunto para outro vídeo, mas eu não consegui descansar, já faz uma semana. Faz apenas uma semana, né? Depende do ponto de vista, já faz uma semana ou apenas uma semana. Mas durante essa semana eu não consegui descansar, ou
discernir do tipo, meu Deus, fui demitida, não tenho mais que trabalhar naquela empresa. Eu acordo todo dia feliz pensando, eu não tenho mais que trabalhar naquela empresa. Mas ao mesmo tempo eu falo, meu Deus, não trabalho mais naquela empresa. Eu poderia agora passar o dia dormindo, que era a minha maior vontade de descansar minha cabeça, mas eu não fiz isso até o momento. Eu não fiz isso, eu não consegui ainda colocar minha cabeça no lugar, ficar quieta, parar para pensar ou descansar a mente para ver o que é que eu faço a partir de agora, se eu descanso, se eu curto um pouco minha vida, se eu paro e respiro, porque parece que eu nunca tive esse momento de parar e respirar e pensar, tá bom, Amanda, tu já fez o suficiente, relaxa aí, se tu quiser mais coisas, se tu quiser conquistar mais, tu vê que quer mais, como eu quero, relaxa um pouco, relaxa um pouquinho, né? Você já foi pra frente demais, você já tentou demais. Mas eu não consigo, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo parar de pensar no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que fazer amanhã, no que eu tenho que alcançar, no que eu tenho que estudar, no que eu tenho que trabalhar. Eu não consigo. E eu acho que isso vem muito dessa questão de sempre o mundo pedir que você faça muito. Eu lembro que no meu ensino médio, talvez isso também tenha vindo do meu ensino médio, que a gente era muito cobrado por performance, né? A minha turma foi a primeira turma do Instituto Federal aqui da minha cidade, então a gente tinha que performar muito bem no Enem, já que era a primeira turma, tinha que ter os melhores resultados. E tinha muita frase, estude enquanto eles dormem, né? Muito. Mas era disseminado muito essa frase, estude enquanto eles dormem. E que é uma frase tão... Ai, pelo amor de Deus, Mona, né? Hoje a gente vê assim, eu achava o máximo. Naquela época eu achava o máximo, é isso mesmo. Eu tenho que estudar, eu estudava de madrugada. Eu acordava, não sei se era 3 horas da manhã e ficava até 6 horas estudando, porque enquanto eles dormiam eu tinha que estar estudando, porque o fulano de escola tal, cara em Teresina, que é a capital aqui do meu estado, tá estudando 14 horas por dia, enquanto vocês não estudam tudo isso, essa pessoa vai passar por você. E eu não me importo. Eu não sou essa pessoa. Cada um tem seu objetivo, mas parece que essa cultura de estudo enquanto eles dormem, trabalho enquanto eles dormem, entrou na minha cabeça. E não me permite descansar no momento que eu tenho que descansar. Você tem que dormir enquanto eles dormem também. Porque se você não dormir, daqui a pouco os que dormem vão conseguir fazer mais coisas do que você, que estava lá achando que estava fazendo uma grande vantagem na sua vida, estudando, trabalhando, enquanto as outras pessoas dormiam. As outras pessoas normais. E não, a vida não é assim, a vida não é uma corrida, não é uma Fórmula 1 que a gente tem que chegar em primeiro lugar. Não é uma competição, apesar de constantemente a gente achar assim, a vida é uma grande competição, Amanda. Pode ser, mas será que eu quero competir? Será que eu quero viver essa competição tão grande de estar toda hora querendo estar à frente? Disso pegar ali uma parte do meu dia que eu poderia estar vivendo com a minha família, com meus gatinhos, respirando um ar que fosse. Minha cidade é tão bonita, né? E eu não consegui olhar o mirante da minha cidade porque eu tenho que focar em fazer outras coisas. Será que eu quero? Às vezes eu não quero isso. Eu quero me dar bem na vida, quero, mas não a um custo tão alto, a não ficar isolada ou não dormir ou ficar toda hora impressionada, eu tenho que conseguir, tenho que chegar lá. Isso eu não quero. Não quero, não tô nem aí se você tá fazendo isso, eu não tô nem aí. É isso que eu tento colocar na minha cabeça, né? Já fazem quase 10 anos, fazem uns 8 anos, 7 anos que eu terminei meu ensino médio. Mas essa cultura de competição ainda continua na minha cabeça. Que eu tenho toda hora, eu tenho que estar à frente. Eu não consigo descansar, porque eu não consegui tirar essa cultura de competição. E nesse momento que faz uma semana que eu fui demitida, fica na minha cabeça que eu ainda não consegui descansar. E era o que eu tanto queria ser demitida. Nossa, eu pedi muito para Deus que eu fosse demitida, para me tentar descansar, colocar a minha cabeça no lugar e respirar, e aí pensar o que é que eu quero fazer daqui em diante para ser uma pessoa mais feliz. Acho, não sei se é bem essa palavra, mas uma pessoa mais reluzente, mais calma, porque a correria de São Paulo, apesar de eu estar aqui em Pedro II, no Piauí,
estava trabalhando no escritório de São Paulo e é uma percepção de vida muito diferente da que a gente tem aqui. Aqui a gente trabalha muito, mas a gente consegue viver também muito, né? A gente vive, a gente é contente com a vida. Não estou dizendo que quem mora em São Paulo não seja contente, mas a correria que é São Paulo é muito diferente da vida de uma pessoa do interior, que trabalha, que busca, que consegue conquistar também, mas que consegue viver, que consegue respirar um ar, consegue ver uma paisagem. E eu acabei pegando a loucura do meu ensino médio com a loucura do Ouvida de São Paulo, mesmo à distância, e fez um crossover assim doido que na minha cabeça hoje está uma bagunça, uma inquietude, algo que eu não consigo me acalmar. E isso também trouxe muitas consequências, né? Durante todos esses anos, que eu posso falar em outro vídeo, eu quero falar. Mas que nesse momento eu queria só descansar e parar de colocar na minha cabeça, nessa semana, que eu fracassei. Porque eu fico, meu Deus, eu lutei muito para chegar até aqui. Será que eu fracassei por eu ser demitida? E aí ao mesmo tempo eu fico, não. Agora que minha vida vai começar de verdade. Agora que eu vou conseguir olhar para dentro de mim e ver o que é que eu quero, o que é que eu realmente quero fazer. Eu já tenho algumas ideias, mas eu tenho que realmente descansar para que essas ideias sejam colocadas de fato na prática, né? Sem muito aperreio, sem achar que eu estou numa corrida ou numa competição, sem achar que fulano tem que desculpa, eu tenho que estar à frente de fulano, porque não é isso. Eu não quero ver a vida assim, eu não estou buscando um pódio. Eu só quero me sentir bem comigo, com minha profissão e com a minha mente. Sentir que eu conquistei muito e eu não consigo valorizar o que eu já conquistei, porque eu acho que sempre está pouco e que eu não fiz mais do que a minha obrigação. Também tenho muito isso na minha cabeça, que apesar de tudo isso, de seguir toda a cronologia de forma certinha da vida, né, de forma certinha, como a sociedade pede, eu não fiz mais do que minha obrigação. Então não é uma grande coisa eu ter conquistado tudo isso, não é lá uma grande coisa. Eu fiz porque era a minha grande obrigação de vida. E não é uma grande conquista, mas até isso eu não consigo entrar na minha cabeça. Porque tá toda hora naquela competição, naquela coisa. E é isso, eu queria desabafar nesse vídeo hoje e saber se você também, né? Se você já passou por isso, se você tá passando por isso. Hoje eu tava vendo um vídeo da crise dos 25. Talvez eu esteja passando também por uma crise dos 25, mas eu sinto que minha vida sempre foi uma eterna crise, né? Quando eu tinha 10 anos, eu já estava na crise dos 25, né? Eu vivo 10 anos à frente, 15 anos à frente. E essa cobrança, que acho que essas crises é uma cobrança muito grande que a gente tem, né? Eu sempre tive, então sempre vivo em crise dos 25, dos 15, dos 10. Mas me conte você, se você tem 25 e sente isso, se você tem menos idade também sente isso, se você já é mais velho, já passou por isso passou, como foi que você conseguiu passar por isso? Eu quero ouvir relatos, eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas, né? Então deixa aqui, curte esse vídeo, se inscreve no meu canal e aos poucos a gente vai conseguindo se entender, a gente vai conseguindo criar comunidade, conversando de forma amigável e legal, porque eu gosto muito de conversar, mas quero conversar com alguém, quero que deixem nos comentários e eu consiga saber o relato de cada um. Obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima conversa, até o próximo bate-papo de amigos, colegas, enfim.